CBN, Café com Política. Falei que era rápido. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Só no sussurro, Bruno. Adorei esse sussurro. Bom dia. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, gente. Bom dia, Bom Felipe dia. Pereira. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. A gente está no sussurro aqui porque tem uma pauta hoje na Câmara de Campinas que a gente não sabe se ela realmente vai entrar porque existe o interesse de retirada da pauta em relação aos PIDs, aquela emenda que propõe o parcelamento, uso e ocupação do solo para o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável lá em Barão Geraldo. Tá dando o que falar novamente, viu, Bruno? Continua dando o que falar. Você falou muito bem, Sandra. Na verdade, não chegaram a um consenso, né? E aí muitos dos vereadores estão receosos que a depender de como se desenrolar essa votação, até porque pode ter pressão popular, pode ter manifestação das galerias como um todo, o pessoal vem se organizando, esteve presente na audiência, fizeram críticas, enfim, é um projeto que está dentro do imbróglio. E aí, é claro, eu acho que os bastidores agora, nas vésperas da votação, é o que vai ser mais importante até do que foi discutido até agora. Por quê? Porque os vereadores sabem que eles estão ali deliberando sobre uma área, um espaço, que é uma área, um espaço onde você tem uma presença forte da sociedade civil organizada e que vem colocando o dedo na ferida e questionando os vereadores como um todo. Então, às vezes o que eles estão pensando é, será que vale o desgaste político agora, ainda mais no apagar das luzes? Será que não vale esperar começar o ano e aí depois volta com essa discussão, tenta construir alguma coisa? Enfim, acho que pode reservar, sim, alguma emoção aí à votação do PIDs como um todo, que vem gerando várias discussões. Alguns entendem que, na verdade, o projeto só vai facilitar a especulação imobiliária, né? E aí a crítica, principalmente da sociedade civil organizada, em relação a isso ali nas imediações de Barão. E, do outro lado, você tem a Câmara como um todo dizendo que não, que vai trazer investimento, que vai ser bom, que já vai adiantando ali algo que tem a ver, inclusive, com uma lógica de cidade do futuro, mais sustentável. Enfim, tá uma queda de braço. Vamos falar a verdade para o nosso ouvinte. Tá uma queda de braço e vamos ver como é que tudo isso vai desenrolar, né? Aí a Câmara colocou também hoje, com urgência, a segunda votação do projeto das escolas, né, da proibição do celular nas escolas aqui na cidade de Campinas. Ô Bruno, mesmo que passe, a chance de veto é muito grande, uma vez que já tem uma determinação estadual, né? Em tese, sim. É que eu acho que, na verdade, Felipe, eu até fui ver de novo mais a fundo o projeto para poder entender, ver a justificativa e tudo mais, né? E aí o que acontece? No limite, o projeto ele quer estabelecer não só essa regulação no âmbito do município, que é basicamente reiterando aquilo que já está na legislação do Estado, mas ele prevê a penalidade, a multa, né, na base das unidades fiscais que seriam pagas para aqueles que teriam que ser pagas com base naqueles que descumprissem a norma como um todo. Então ele está, na verdade, regulamentando qual que seria o papel do município na aplicação da sanção, da penalidade, caso você utilize o celular como um todo. Só que qual é a dificuldade? É aquilo que eu já falei lá atrás e continuo convicto de que vai ser muito difícil, que é como é que você fiscaliza isso? Você vai botar o quê? Um agente da prefeitura ali dentro da sala de aula para ver quem usou, deixou de usar o celular? Você vai colocar ali junto à escola alguém para poder fiscalizar isso? Vão ser fiscalizações surpresas para ver se as normas estão sendo seguidas? É porque é o tipo de norma, Felipe, que eu vejo muita dificuldade em como efetivar, né? E detalhe, essa legislação da proibição do uso do celular, ao meu ver, até para deixar bem claro para as pessoas, eu, na condição, inclusive, de professor, eu acho que foi muito bem acertado. O projeto, né, da Marina Elô, do Estado de São Paulo, né, na Assembleia Legislativa, veio no momento oportuno, foi votado depois ali na Assembleia, foi aprovado pelo Tarcísio, que já na última semana falou que vai passar a valer a partir do próximo ano. Só que o projeto ele serve muito mais como um estímulo para a sociedade pensar os malefícios da tecnologia quando mal utilizada, do que necessariamente vai ser uma legislação onde você vai ter um cumprimento ali ao pé da letra e à risca. Por quê? Porque você vai ter dificuldades de como implementar isso no dia a dia na sala de aula, né? Eu acho que esse é o grande X da questão. E aí acho que os vereadores, de alguma forma, olharam nesse projeto e viram uma possibilidade de deixar esclarecida a sanção, deixar esclarecida a penalidade para aqueles que não cumprirem com aquilo que a norma prevê, que é a não utilização em todos os espaços da escola do celular. Só que quem vai fiscalizar isso, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Não se trata de penalizar ou não penalizar, mas é um tipo de projeto, um tipo de lei, não de Campinas, a geral, do estadual, que lança, na verdade, um debate o quê? Sobre como devemos lidar com a tecnologia dentro do processo educativo
e os malefícios que uma tecnologia, quando não orientada da maneira correta, podem trazer ao desenvolvimento dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Acho que esse é o principal mote, porque quem achar que isso é definitivo vai estar errado, né? Isso aí vai ser que nem na época, quando da Revolução Industrial, que muitos dos trabalhadores começaram a quebrar as máquinas achando que dava para voltar no tempo. Não dá, a gente vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia como um todo. É claro que da maneira como tem sido feita hoje, você tem um prejuízo muito grande, porque as pessoas usam muito mais para entretenimento do que necessariamente para dentro de um horizonte formativo, educacional, né, de melhoria ali da qualidade daquilo que você está fazendo em sala de aula. E como a gente já tinha antecipado na sexta-feira, hoje deve definir realmente a votação da proposta do orçamento de 2025, previsto em 10 bilhões e 800 milhões de reais, distribuída entre as pastas, com as prioridades para a saúde e também educação. Sim, exatamente. Né? Acho que essa é mais tranquilo, já foi negociado previamente o orçamento, né? Acho que a tendência é de uma aprovação, os vereadores já haviam inserido ali também um montante referente às emendas parlamentares, que é algo que importa também muito para eles. A gente sabe disso, que é de onde eles retiram do orçamento muitos dos recursos que vão para suas bases políticas, né? Para as prioridades que eles entendem dentro dos municípios, a fim de dar uma resposta às pressões que sofrem aí da sociedade como um todo. Vamos ver, acho que nesse sentido, viu, Sandra, não teremos tantas dificuldades assim, acredito que o projeto tende a ser aprovado, e aí como você destacou, né, com as principais áreas aí como de praxe, de costume, até por conta dos mínimos constitucionais a serem investidos, né, é claro que se investir só o mínimo não resolve o problema, que seria os 25% da educação e os 15% da saúde, então imagina, você investir 15% do orçamento, você não dá conta, né, nem minimamente de resolver, então você tem que investir muito mais, né, são as pastas que acabam consumindo maior volume de recursos ali como um todo, mas acho que sem muitas dificuldades nesse sentido, não. Uhum. Bruno, estamos aí na reta final do ano e com algumas definições eleitorais também acontecendo. Felipe Pereira conta aqui pra gente. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral deferiu o registro da candidatura de Gustavo Martinelli, do União Brasil. Com isso, ele assume a Prefeitura de Jundiaí em 1º de janeiro. Martinelli recebeu mais de 125 mil votos no dia 27 de outubro, o segundo turno, né, que agora são considerados válidos. Na decisão, o ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inedibilidade. O pedido de indeferimento da candidatura foi feito pelo Ministério Público Eleitoral. O MPE afirmava que durante o mandato de presidente da Câmara de Jundiaí, em 2018, Martinelli teve as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. Aí fica aquela história, né? A gente teve as contas que foram rejeitadas, mas a Justiça Eleitoral está dizendo basicamente o quê? Que não deve a ela, né? Então, o que deveria ser feito nesse caso, né? Lá atrás, se tivesse algum tipo de irregularidade, já ter sido identificado, né, Felipe? Eu acho que esse é o drama principal, né? Aquilo que a gente volta aqui mais uma vez a falar. Não dá para esperar que a Justiça Eleitoral dê despacho também de assuntos que não cabe a ela, né, diretamente. É você jogar uma responsabilidade, que é uma responsabilidade, na verdade, lá atrás do quê? Da própria Câmara, né, no processo de avaliação das contas como um todo, identificar se há irregularidade e não aprovar. Só que aí você já sabe, né? Acordos, conchavos políticos, aquela história toda que, por vezes, fazem com que o que precisa realmente ser feito não seja, né? Então, a ver como é que a coisa caminha como um todo, mas penso que se tivesse algum despacho anterior, deveria ter sido da justiça mesmo como um todo, né? Justiça comum, não esperar da eleitoral algo lá na frente, né? Pois é. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra situação, que é a situação de Tuiuti, que ainda não há qualquer previsão sobre quem vai assumir a prefeitura. Amarildo Lima, do PSB, ainda está com a candidatura sub júdice. Nós tivemos acesso ao processo. A última movimentação foi no dia 30 de novembro, quando o ministro Cássio Nunes Marques teve acesso aos autos do processo, inclusive o parecer do Ministério Público Estadual, que pede que o recurso impetrado pela defesa do candidato não seja aceito. Ele está com um processo de improbidade administrativa em andamento e, teoricamente, teria aí que não teria direito teria cassado os direitos políticos, né? Então, por isso que é essa ação em andamento. E esse parece ser um rolo maior, né? Esse é maior, né, Felipe? Esse é maior porque, na verdade, o que acaba acontecendo, né? Você está com essa condição subjúdice, né? Então a Justiça vai ter que analisar. Eu não tenho muita ilusão. Não sai em 2024, eu acho, ainda mais nesse
apagar das luzes, salvo se nessa última semana aí o juiz que está responsável direto pelo processo de alguma movimentada, algo nesse sentido, e a gente vai começar o ano sem saber ao certo quem será efetivamente o prefeito lá em Tuiuti, o que torna tudo muito mais dramático para a cidade como um todo, né? É uma história que já vai rolando faz um certo tempo, e de novo, aí nessa cai naquilo que a gente já comentou também nesse espaço, que é o quanto é delicado esses prazos aí processuais que estão extremamente apertados, extremamente ruins, né, para a Justiça Eleitoral poder dar uma definição concreta e, consequentemente, não ter nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista representativo, né? Campanhas cada vez mais curtas, prazos cada vez mais correndo, possibilidades, obviamente, né, de recursos, então tudo isso vai tornando o drama da judicialização um problema político real aí para quem em Tuiuti só está querendo saber se, afinal de contas, o prefeito eleito vai ou não vai assumir, né, o Felipe? Pior que nesse caso, e quem é que assume de primeiro ou não assume ninguém? Nossa, do que eu entendo, né, só que eu sempre tomo muito cuidado de falar isso aqui, até para ter responsabilidade, né, perante os nossos ouvidos e tudo mais, que alguém levanta a mão e diz, depende, alguma brecha, alguma lei, alguma coisa. Mas, em tese, quem assumiria provisoriamente seria quem? Que é o presidente da Câmara, né, que é o responsável dentro da linha sucessória até você ter uma definição, porque se está sub júdice, como é que você vai assumir? Você pode, não sei, mas para mim seria o presidente da Câmara que ficaria aí responsável até o processo cessar como um todo, né, Felipe? A ver, pelo jeito teremos muita movimentação dia 1º de janeiro em Tuiuti. Sim, porque na verdade essa é a condição, né? Se está sub júdice, você está ali esperando, aguardando e tal. Enfim, é dramático. Eu vou ser bem sincero, eu acho que a gente precisaria corrigir isso de uma vez por todas. Já que os deputados gostam tanto de fazer reforma política em ano ímpar, né? Aproveita 2025 e acerta logo esses prazos processuais para só deixar realmente aqueles casos que não deu tempo de você fazer um julgamento, porque aconteceu alguma coisa entre outubro e dezembro, mas não algo que previamente você já poderia ter previsto, analisado e, consequentemente, ter dado um despacho, né? Bruno Silva, obrigada pela participação desta segunda. Te esperamos amanhã, por aqui nesse mesmo horário. Eu que agradeço, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, um forte abraço. Amanhã a gente volta aí, vamos continuar tomando um cafezinho de olho nesse caos todo, né? Um abraço. Até lá.